anunciamos a palestra O Campo de Atuação do Profissional de Educação Física e Suas Tendências. Este é o 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal, Brasil, que se realiza com o apoio do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte, G-Esportes, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Eu sou Lamartine da Costa, apresentador da palestra final do evento. A proposta desta contribuição é dar sequência ao tema de atuação profissional em educação física que deu início há 10 anos passados, na primeira edição do CONCREF 7. Iniciaremos a palestra com as interrogações básicas do tema, em seguida abordaremos os caminhos para respostas às dúvidas levantadas e, finalmente, apresentaremos resultados de nossos estudos e pesquisas. A primeira pergunta é sobre o profissional de educação física. Como se explica seu protagonismo na história ao exercer atividades que sobrevivem há cerca de 25 séculos? Ele aparece na antiga Grécia com registro do século V na figura do Paidótribo. Vem para o Renascimento, surge no Iluminismo, ressurge no século XIX e XX com múltiplas funções e chega na era digital. Antes o Paidótribo usava uma vara, hoje o profissional de educação física usam tablets. São meras configurações, símbolos, mas que indicam bastante a sobrevivência dessa profissão sobre 5 séculos passados. E provavelmente é uma situação única. A outra profissão a ser cogitada é do médico, que também já existia na antiga Grécia. Um se relacionava com a saúde, no caso do Paidótribo, o outro se relacionava com a doença. Ambas atividades pertencem à humanidade e explicam muito da sobrevivência até hoje. São teorias, é provável que existam outras razões, mas nós podemos levar isso em consideração nas nossas perguntas subsequentes. A segunda pergunta refere-se aos tipos de intervenção os quais tem atuado o profissional de educação física ao longo da história até os dias presentes. Há várias que nós podemos ver aqui nas nossas ilustrações. Elas correspondem inicialmente à formação cívica da antiga Grécia, que era nitidamente pedagógica, mas era formação para a guerra também. A educação física, que ressurgiu no Renascimento, cresceu muito no Iluminismo e depois no século XIX, principalmente, e no final do século XIX, o grande encontro com o esporte que se realiza e desenvolve até hoje, com o aparecimento dos Jogos Olímpicos no final do século, com o Barão do Pierre de Coubertin, e também as atividades de lazer, cujo vínculo surgiram também no final do século XIX e ocorrem até hoje. Hoje, sobretudo, o profissional se liga à saúde por uma tendência natural e estamos envolvidos com a era digital, que compõe praticamente todas as atividades anteriores, como nós vemos aqui nas configurações. A grande pergunta é como o profissional poderá se desenvolver na era digital. O que vai acontecer com ele, com ela, todos os profissionais envolvidos? O que é que significa a era digital nessas circunstâncias de desenvolvimento? A dúvida levantada na última pergunta leva a considerar o fato que, na atualidade, todas as profissões estão sendo redefinidas ou anuladas pelo crescente domínio das tecnologias. Portanto, o acompanhamento das atuações profissionais em atividades físicas tornou-se uma avaliação de oportunidades diante de ameaças ou do desconhecido. No trato de oportunidades e ameaças, estamos diante de uma crise no mundo do trabalho. A maior parte das profissões vai desaparecer, o próprio trabalho mudará sua natureza relacionada às instituições e às próprias realizações pessoais. É uma grande mudança, provavelmente a maior ocorrida na história da humanidade. Nesse particular, entramos no campo das oportunidades, que agora é o campo do profissional de educação física, pois
As profissões relacionadas à saúde deverão sobreviver e vão até se desenvolver no sentido das novas tecnologias. O profissional de educação física da era digital, como os demais da área de saúde, tem baixa probabilidade de desaparecer, mas dependerá cada vez mais de atualização tecnológica nos meios de apoio às suas atividades. Na prática, todas as profissões estão atualmente se reinventando, e deste modo deverá ocorrer com a educação física, no seu sentido de múltiplas atividades assimiladas ao longo de 25 séculos. Portanto, um modelo provável para as renovações sucessivas deverá se apoiar nas tradições e, simultaneamente, desenvolver inovações, tanto na era tecnológica como na saúde, esta última como tendência já se destacando antes desses avanços tecnológicos. Em conclusão, a educação física está se tornando um ecossistema. O conceito de ecossistema é fundamental para ver o futuro de todas as profissões. Ele parte do princípio que cada ecossistema é regulado por tecnologias e inovações. É preciso observar as interfaces desses desenvolvimentos, o meio onde se aplicam, com as pessoas-alvo das intervenções, considerar também as pessoas que fazem as intervenções, ou seja, os profissionais, e, finalmente, o conhecimento, a tradição que regulam essas intervenções. O autor da presente exposição identifica-se com um ecossistema que envolve a inovação e a tecnologia, a saúde e as tradições profissionais, como nós vimos anteriormente. Essas são as bases dos debates sobre o futuro da profissão em educação física. Nestas condições, relatamos em seguida contribuições nos temas do modelo apresentado, esse do ecossistema, selecionadas da sua recente produção científica que tem se desenvolvido por associações e parcerias. Começamos em 2018, e isso está progredindo até o ano de 2020 corrente. A primeira produção de 2018 é um livro não comercial, com 16 autores e 17 temas, as novas interações cognitivas e virtuais da ciência do esporte e dos estudos olímpicos. É um livro não comercial, disponível na internet e que partiu do conhecimento externo, principalmente do modelo STEM. STEM é um modelo que liga a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática. A partir desse modelo, são regulados os diferentes ecossistemas. Os 16 autores trataram desse assunto em diversos pontos de vista, principalmente partindo da sua prática. Um resultado que merece destaque foi um modelo produzido no Brasil chamado Xamen. Isso é uma sigla com as palavras iniciais de coleção, história, arquivo, memória, exposição e museu. Esse modelo deu origem ao El-Museu do Esporte, que atualmente está em atividade e que tem sido um experimentador de novas tecnologias dentro do tema de preservação da memória do esporte no Brasil. A produção de 2019 foi um encontro e produção de vídeos promovidos pelo Agita de São Paulo, liderado pelo Dr. Vitor Matsudo. Esse evento foi criado para discutir a pandemia global de obesidade, algo importante naquele período e agora se tornando mais importante ainda com a chegada de outra pandemia, essa agora de transmissão direta nas pessoas. Houve a participação de 18 médicos, profissionais de educação física e alguns líderes comunitários. A minha contribuição se dispôs no sentido de inovações e tecnologias numa perspectiva de sustentabilidade, que pode ser definido como consumo em equilíbrio com disponibilidades. A produção 2020 refere-se ao livro Pós-Pandemia Covid-19, um livro não comercial com 16 autores e 13 temas. Esse livro tem como editores
a doutora Ana Miragaia, anteriormente também participante do livro de 2018, e os colegas de Educação Física, Márcio Turini e Marta Gomes. Esse livro aborda inovações e tecnologia do esporte, naturalmente, em atividades físicas sob o enfoque de valores e de ecossistemas, que devemos definir agora como complexos de organismos vivos, isto é, pessoas, e seus instrumentos, isto é, tecnologias, inovações, mantidos em sustentabilidade, isto é, em equilíbrio, em um determinado ambiente físico, isto é, escola, residências, academias, clubes, etc., com demandas gerenciais, socioeconômicas, políticas e culturais atuais e futuras. Produção de 2020 está sendo feita no momento, durante a pandemia do Covid-19. Trata-se de uma exposição internacional no Museu do Esporte, no qual eu atuo como curador e sob a direção da doutora Bianca Gamapena. Essa exposição está feita em conjugação com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que é dirigido pelo Dr. Nelson Todic, da PUC do Rio Grande do Sul. Trata-se do tema do renascimento do esporte por vídeo, tecnologias, valores e procedimentos sustentáveis já discutidos ou experimentados no passado. São 15 expositores convidados de 5 continentes. Em resumo, estamos legitimando um futuro do esporte e das atividades físicas como parte de experiências do passado. Ou seja, estamos trabalhando em termos de ecossistema que considera as tradições e os valores. Após a busca de resposta para as perguntas iniciais dessa explanação, chegamos finalmente às conclusões. O novo normal da educação física e seus sucedâneos já era perceptível diante dos reclamos de Pierre de Coubertin, no passado, e hoje está emergindo por via de tendências renovadoras das inovações tecnológicas pós-pandemia Covid-19. Estas referem-se à adesão a conformações em ecossistemas, definidos sobretudo por valores e pela sustentabilidade. Neste âmbito, está se reinventando o campo de atuação dos profissionais de educação física, como também se identificando suas tendências futuras. Agradeço a todos os participantes dessa edição de 2020 do CONCREF e me congratulo com o CREF 7 do Distrito Federal e com o G Esportes.